Olá, tudo bem? Como que vocês estão? Aqui quem vos fala é o Oliveira. Hoje eu tô aqui por esse canal porque eu queria pegar aqui a Bíblia e ler o livro de Crônicas, capítulo 1. Mas eu não vou ler o capítulo todo não, vou ler só uma partezinha que está sendo relatado aqui e eu quero mostrar para vocês aonde que começou a queda de Salomão. Mas antes, deixa eu... Tá vendo aqui minha blusa? Ó, tá vendo? Então, ó, isso aqui é com que eu trabalho. Tá vendo? Ó, como eu tô gravando com a lente da frente do celular, talvez o número esteja aparecendo de uma maneira esquisita. Isso aqui é com que eu trabalho, ó, tá vendo? Você pode procurar os meus vídeos no YouTube, no Facebook, no Twitter e no Instagram, tá bom? Ofter, Oliveira Faz Tudo Reformas, ou Marido Aluguel Oliveira Faz Tudo Reformas, tá bom? Então vamos lá. Hoje, sábado, dia 4 de março de 2023, eu quero só fazer uma pequena leitura aqui de 1 Crônicas, capítulo 1. Não, minto, segundo livro de Crônicas. 1 Crônicas não tem nada de Salomão, mas tudo bem. Eu errei aqui, por isso que eu fui ver ali. 2 Crônicas, capítulo 1. Vamos ler? 2 Crônicas, capítulo 1. Eu quero só ler aqui o capítulo 1, alguns versículos, porque eu queria só te mostrar onde que Salomão começou a cair. E muitos hoje, dentro da religião, muitos hoje, dentro da religião, estão no mesmo andar, sendo que nesse mesmo andar, eles não conseguem perceber que eles já estão caídos. Não existe mais a participação deles com o Espírito Santo, nem tampouco com o Criador. O que eles têm é uma pequena sabedoria que faz eles lembrarem ou elas de alguns versículos da Bíblia, o qual, neste versículo, ela pode até dar uma lição de moral ou um apoio emocional para a pessoa. Mas o Espírito Santo mesmo não tem mais nada a ver com essa pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque se você acredita fielmente que o Criador, ele brinca com as coisas, que o Criador, ele perdoa as coisas, você está sendo manipulado, enganado e adestrado pelo próprio diabo. No céu não entra pecado. No céu não entra mau caráter. No céu não entra quem não tem uma personalidade e um caráter firme, igual pedra. As pessoas estão brincando com a sua salvação, achando que eu não vou mais para a igreja porque eu não preciso de igreja. Eu tenho que ficar dentro da igreja porque se eu sair da igreja eu vou ser um maluco, um doido ou um desigrejado. Mas as pessoas estão esquecendo da coisa básica. Se essa senhora ver meu vídeo, ela vai saber que eu estou falando dela. Ontem, dia 3 de março, eu cheguei na casa de uma pessoa para fazer um serviço. Cheguei lá, não sei o que houve em mim, que eu comecei a falar com ela como se eu já conhecesse desde a infância. E ali eu comecei a falar da Bíblia. Eu cheguei 11 horas da manhã, quando era 4 horas da tarde, eu já estava na casa dela conversando. E o pior de tudo que eu perguntei para ela se era para eu ir embora, ela falou que sim. Na hora que eu estava indo embora, ela me puxou de novo e me deu café. E depois que eu tomei 2 golinhos de café, eu fui embora, que realmente já tinha extrapolado tudo que era para extrapolar, porque eu não era amigo. Eu estava indo ali para realizar um trabalho. E nessa senhora,
eu falei com ela sobre a Bíblia, sobre as questões da Bíblia, sobre o que se deve fazer para não pecar, para não errar. E ela falou coisas que eu fiquei assim olhando e eu imaginei. A religião que ela está indo, que é evangélica, está ensinando ela a prática do esforço pelo braço, mérito recebido. Porque espiritualmente ela falou que não acreditava no diabo. Que o diabo não é isso tudo. Porque as coisas que estão acontecendo dentro da casa dela, na vida dela, não é bem assim. E olha que eu não tive revelação, não tive nada. Eu só falei que eu estava vendo coisas dentro da casa dela, que era de cunho espiritual, que se ela parasse, lesse mais a Bíblia, conversasse melhor com os filhos e começasse a reparar atitudes dela e dos filhos, fazendo, ela iria perceber que muita coisa que estaria acontecendo dentro da casa dela era de cunho espiritual. Principalmente em relação a quebrar móvel, quebrar eletrodoméstico, pegar fogo em fio e outras coisas mais. E ela não aceitou. Ela falou que aquilo ali era normal. E a mulher dentro da igreja evangélica. Se uma pessoa que está dentro da igreja evangélica não consegue entender os problemas que a espiritualidade traz para o trabalho, para dentro de casa, para a vida amorosa, para a vida dos filhos, é uma pessoa morta que não tem ligação com o Espírito Santo. Mas a culpa disso é dos pastores, a culpa disso é da religião que quer pegar a Bíblia, quer falar, que quer usar o nome do Salvador que vocês conhecem como Jesus, mas não quer ser uma esposa fiel e verdadeira e sincera. Não é à toa que isso está escrito aqui na Bíblia, que chegaria um tempo que existiriam 7 mulheres para um homem. E essas mulheres falariam assim, ó, eu quero somente o teu nome, porque eu não quero precisar de nada de você. Está aqui na Bíblia. Mas vamos lá. Primeiramente, como eu já falei, o meu nome é Oliveira. Eu peço ao Criador que através da infinita misericórdia dele, e da graça, e da bênção, e da vontade dele, e que através de Salvador, abençoe a minha vida, me dando o Espírito Santo, para que tudo que eu venha falar não seja algo da minha cabeça, inventado por mim, mas sim que seja o próprio Espírito Santo do meu lado aqui, falando através da minha boca. Também eu clamo ao Criador que através de Salvador abençoe aos meus filhos, netos, a mãe dos meus filhos e a minha vida, curando, libertando e não deixando o sanguinário enxergar, ver. Também eu peço por você que está aí escutando a minha voz ou vendo esse vídeo, que o Espírito Santo esteja do teu lado aí agora, te abençoando, te curando, tirando as mazelas de dentro da tua casa, alcançando seus filhos, caso você venha ter filhos, esposo, esposa. Aonde tiver uma porta de trabalho fechada, que se abra. Aonde que tiver falta de entendimento, que o entendimento venha. Eu peço ao Criador que da mesma forma que todos os dias eu peço entendimento e conserto interno, conserto mental, conserto no físico, eu também peço ao Criador isso para você. Que através do Espírito Santo e do Salvador, essa bênção sobrecaia sobre mim, meus filhos, mãe dos meus filhos, sobre você, caso você venha ter filhos, esposa ou marido. Assim seja, muito obrigado, Pai, assim seja. Então vamos ler agora o segundo livro de Crônicas. Vamos começar do versículo 3. Vamos. Eu fechei a janela aqui. Mas não adianta eu fechar a janela aqui, o cachorro começa a latir, quando não é isso a gente batendo na porta. Enfim, mas pelo menos eu fechei a janela para o barulho do carro e da moto ser menos. Vamos lá, versículo 3. E foi Salomão a toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeon, porque ali estava a tenda da congregação do Criador, que Moisés, servo do Criador, tinha feito no deserto.
Mas Davi tinha feito subir a arca de Kiriat Jearim ao lugar que lhe prepara, porque lhe tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo, e Salomão e a congregação o buscavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Criador, perante o altar de cobre, que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Aí vem aonde que eu falo para você que eu começo a entender que foi ali a queda de Salomão. Você pode até não aceitar o que eu vou falar agora, é um direito seu. Por isso que eu falo para você estudar a Bíblia e ser um pensante, não seguir nada e nem ninguém. Porque você tem que aprender a entender a Bíblia e buscar o Espírito Santo. Mas por que eu estou falando que agora vai vir a parte que eu acredito que foi ali que Salomão começou a cair? Leia comigo. Versículo 7. Segundo livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Naquela mesma noite, o Criador apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse ao Criador: tu usastes de grande benignidade com o meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, tu confirme a tua palavra dada a meu pai, porque tu me fizestes reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então o Criador disse a Salomão: porquanto houver isto no teu coração, e não pedistes riqueza, bens ou honra, e nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria. Cadê? Eu me perdi aqui. Sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bem e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Por que eu falo para você que ali começou a queda de Salomão? Por 3 coisas. Primeiro, se o Criador deu sabedoria a ele, o Criador jamais iria falar para ele que através da sabedoria, que além da, não é através, que além da sabedoria iria dar riqueza. E, entenda, além da riqueza e da sabedoria, o Criador fala que foi ele mesmo que instituiu Salomão como rei. Mas calma aí. Como é que pode eu pedir sabedoria e de lambuja ainda ganhar dinheiro e de lambuja ainda ser instituído rei? Eu mereci ou não? Porque se eu sou sábio, com a minha sabedoria, eu vou construir do nada coisas para enriquecer o povo. E através desse enriquecimento vai vir o reconhecimento das pessoas. E a queda de Salomão foi justamente por isso, porque essa sabedoria dele transformou em magia. Essa sabedoria dele transformou em vaidade.
essa sabedoria dele se transformou em prostituição emocional, espiritual e carnal. Um homem que, segundo a Bíblia, era tão sábio, tinha 1000 mulheres cativas, aprisionadas, escravizadas. E segundo o enredo da Bíblia, muitos contestam que também ele tinha prática homossexual. Todo o dinheiro que o Criador deu a ele foi transferido à idolatria do ouro, da prata, do bronze. Então, quando eu leio esse texto, eu vejo que esse texto é falho. É um texto que não condiz da vontade do Criador. Porque o Criador, quando pegou José, que o nome dele não é José, mas eu estou falando José para você entender. O Criador, quando ele pegou José, os irmãos pegaram ele da posição do preferido do pai e jogaram dentro de um buraco, no fundo do poço. Dali ele virou escravo e pelas próprias mãos, inteligência e caráter, ele construiu a vida dele para se tornar o segundo do Egito. Davi era um garoto. Não sei se a família era miserável, não sei como que era a família, mas eu acredito que a família não era miserável. A família era uma família de bem. Tinha bens. Até porque era uma família grande e o Davi estava no campo tomando conta dos animais. O rebanho não era pequeno, não era 2, 3 bichinhos, não. O rebanho era enorme. E para você pegar para ir para um local longe, para o pasto, principalmente naquela região que é desértica, é uma coisa de 2, 3 dias de caminhada. É coisa que você ficar 1, 2, 3 semanas fora alimentando os bichos. O Criador tirou Davi dali, botou ele no meio do exército de Saul, fez ele vestir a armadura, derrubar o gigante e mais tarde lutar não contra o rei e nem querendo o trono, porque Davi nunca levantou a espada contra o ungido do Criador. E ali foi. Agora Salomão foi tudo dado de mão beijada. O Salvador, que você conhece como Jesus, nasceu dentro de um estábulo. Isso segundo o que está na Bíblia, né? Em cima de um feno. Animais em volta. Pai com frio, mãe com frio, ele com frio, eles com fome. Não tinha casa. Forasteiros, porque eles não eram de Belém. O Salvador é de Belém porque nasceu em Belém, mas eles não eram de Belém. Vindo sabe lá da onde. Depois teve que sair correndo para o Egito para não morrer. Depois teve que voltar do Egito porque lá estava tendo confusão. Depois teve toda uma trajetória até vir a morte de cruz para se tornar rei. Então todos os grandes homens da Bíblia começaram do zero. E Salomão começou de cima. A queda de Salomão foi justamente esse texto que você começa a ler do versículo 7 e vai até o 12. A prostituição do mundo. Eu não acredito que este texto seja verdadeiro. Porque este texto contradiz o que o Criador fez com as outras pessoas da Bíblia. Os outros heróis, os outros patriarcas, os apóstolos viveram dignamente como pobres. Nenhum deles foram milionários ricos, porque a Bíblia não dá essa base para você entender que eles tinham dinheiro. Pelo contrário, o que mais você vê no Novo Testamento são eles arrecadando fundos para ajudar outras pessoas em outros locais que não tinham o que comer ou o que beber. Eram perseguidos, maltratados. E o pior de tudo, o Criador ele nunca pediu um templo feito de pedra. Davi que inventou isso do nada, ele recusou Davi fazer porque a mão de Davi era cheia de sangue, mas depois botou Salomão para Salomão virar feiticeiro. Botou Salomão para construir o templo para depois virar feiticeiro.
Então são textos que você tem que parar e analisar. Calma aí. Por que eu almejo ser rico? Eu almejo ser inteligente? Eu almejo ter empresa? Eu almejo ter qualquer coisa nesse mundo? Se isso vai me trazer prostituição, isso vai me trazer corrupção, isso vai me trazer idolatria. Sabe por que eu falo isso? Porque vamos lá, você que tem pequeno comércio, você que tem médio comércio, você que tem grande comércio, me fala uma coisa, desse tamanhozinho assim, ó. Você que tem um pequeno comércio no bairro, se os caras bater lá na sua porta falando assim, ó, é a milícia, é o tráfico, você vai ter que pagar aí pela nossa segurança. Se você não pagar, você vai fazer o quê? Fala pra mim. Ó, a gente está cortando aqui a internet da TIM, da Oi, da Claro, para botar a nossa aí, valeu? Para fortalecer a firma. E aí, se você não botar, vai acontecer o quê? Então, quando você tem um negócio aberto, dependendo do local que você tem, você vai ter que rebolar, porque você vai ter que se render ao sistema ou fechar o negócio. Se você tem uma empresa média, uma empresa gigantesca, um monte de fiscal aí da Receita, um monte de fiscal dos governos do Estado, municipal e federal, vai bater na sua porta fazendo exigências e pedindo dinheiro para não te punir. Eu te falo isso porque eu já tive negócio aberto. Quando não é de um lado, é de outro. Uma coisa ou outra, você arreia as portas e faz o que muita gente está fazendo hoje, que é ficar em casa pela internet, ou se rende ao sistema. E com Salomão não foi diferente. Salomão ele teve que comprar muita gente, Salomão ele teve que negociar com muita gente, o Salomão ele teve que entrar na corrupção intelectual, corrupção moral, corrupção carnal. E o que eu vejo hoje é um monte de crente fazendo isso. Sabe por quê? Sabe? Porque não quer pegar a Bíblia e estudar. Essa senhora que eu falei no começo do vídeo que eu estava lá, fiquei de 11 da manhã às 4 da tarde conversando com ela, e o trabalho que eu fiz lá não foi mais do que meia hora, eu só pedi ela para abrir em Êxodo, capítulo 20, versículo 13 ao 17, para ela entender os mandamentos. E não vai ler, porque o diabo não quer que ela entenda os mandamentos da mesma forma que o diabo não quer que você entenda os mandamentos. É por isso que você segue a sua religião. Católico, muçulmano, evangélico, budista, macumbeiro. Você segue a sua religião porque é isso que o diabo quer. Porque o Espírito Santo, ele combate a carne. E a carne é algo que o diabo adora tocar para manipular a mente. Porque hoje, aqui, ó, tem uma luta sendo travada pelo diabo e pelo Espírito Santo. Porque o diabo dominando minha mente, eu vou ser o filho do diabo, fazendo um monte de coisa pro diabo. O Espírito Santo dominando minha mente, eu vou ser filho do Criador, fazendo só as coisas que o Criador quer. E é a mesma coisa com você. É a mesma coisa com você. Para de idolatrar o dinheiro. Para de acreditar que você é ungido. Ontem eu estava conversando com uma outra pessoa na rua e eu falei, a Bíblia não autoriza a mulher ser pastora. E a pessoa ficou assim olhando para mim, eu falei, me mostra onde está na Bíblia autorizando mulher ter autoridade de ensinar a homem. Mulher não pode ser pastora, mulher não pode ser missionária, mulher não pode ser nada que tenha que vir com autoridade sobre o homem. E estender a mão e orar, criança de 1 ano de idade pode fazer. Pregar as boas novas, até o passarinho, se começar a falar, pode fazer. Mas autoridade sobre o homem não pode, isso é bíblico. Mulher não pode ser pastora, mulher não pode ser bispa, mulher não pode ser apóstola, mulher não pode ser nada disso.
Então, se você ainda quer continuar nessa cegueira espiritual, é um direito seu. Quer continuar a ir para a igreja evangélica, na igreja católica, nos muçulmanos, nas mesquitas muçulmanas, no centro de macumba, no budismo, no Hare Krishna, é problema seu. É você, é sua vida. Você que sabe onde que seu calo dói, onde que seu calo aperta. A minha função aqui é te alertar. Porque tudo que eu falo para você eu tenho que botar em prática na minha vida primeiro. Se você vir na minha casa, você vai ver que eu não sou rico. Se você vir na minha casa, você vai ver que eu sou uma pessoa normal, de uma classe média para baixo. Mas eu tento com todas as minhas forças pagar o IPTU, taxa de incêndio, conta de luz, conta de gás. Não tenho cartão de crédito. Tento de todas as minhas forças permanecer firme na lei, tanto na lei humana como na lei bíblica. Tento e consigo. Não é tento só por tentar, não. Tento e consigo. Sou falho? Sou, como você também é. Só que tem uma questão. As falhas que eu tenho são falhas simples que, dependendo do momento, de uma topada que eu tomo no pé, de um empurrão que eu tomo na rua, um simples desculpa já resolveu. Um simples, aquela topada que você dá no pé, que você vem aquele pensamento, e você, ainda bem que eu não citei o que eu pensei pela boca. Misericórdia, obrigado, Pai, por ter me dado essa força. Todos nós somos falhos, mas existe a falha para o pecado e a falha para a vida. Então é isso aí, gente. Leia a Bíblia, não tem outro caminho para a salvação, e a única coisa que eu posso te falar é uma coisa simples. Ore ao Criador, peça ao Espírito Santo, não acredite em religiosos, busque o Espírito Santo e abençoe aonde você chegar com tua boca, com tua mão e com teus pés, porque aonde você chegar, o demônio tem que sair. Aonde você chegar, aonde tiver contenda, briga, roubalheira, insatisfação, isso tem que acabar. Abra a boca com cuidado para que você não venha a ser julgado e morto, mas que não tenha medo e fale. Sejam abençoados. O meu nome é Oliveira e eu peço, se inscreva no canal, compartilha, dê um like. Seja abençoado você e sua família. Tchau!